Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega o Evangelho e abra em Mateus capítulo 14. Vamos ler o versículo 30. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 30. Leia sempre a palavra, todo dia, porque a palavra é alimento para a alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como você almoça todo dia, janta todo dia, toma café da manhã todo dia, leia a palavra todo dia também, tá? Porque senão você fica gordo no corpo e a alma magrinha. Coma a palavra todo dia, tá? Está escrito assim: mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Eu vou ler de novo. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Agora eu leio toda a igreja, sede do Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. Mas Pedro, bem alto, mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Oh, glória. Povo de fé, esse povo do Rio de Janeiro. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E você que está ouvindo em casa pela rádio, glorifique a Deus também. Vamos abrir a boca e dar glória a Deus enquanto aplaudimos. Isso. Você que está no presídio, no hospital, no trabalho ou em trânsito, abra a boca, dê glória a Deus conosco. Isso, vamos dar glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Vai por tua conta agora. Pai querido, olha esse povo te aplaudindo, te glorificando. Recebe esse louvor. Ah, meu Deus, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo aqui na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro quer ouvir a tua palavra, e quem ligou o rádio agora está querendo ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito e tome a boca do pregador e fale através dos lábios do mensageiro. Retire tudo que se opõe à pregação da tua palavra, abre os ouvidos para ouvir e envia a tua palavra agora, e que ela vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar. Nós vamos aprender alguma coisa agora com esse fato real que aconteceu na vida de Jesus Cristo e dos seus 12 discípulos. Logo após ter feito a multiplicação dos pães e alimentado uma multidão, Jesus Cristo despediu o povo, mandou todo mundo para casa com fartura, abençoados, e Jesus também despede os discípulos dizendo: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. O mar da Galileia, amados, ele não é um mar de água salgada, ele é um mar de água doce. É chamado na Bíblia também de Lago de Genezaré. É o mesmo mar, o mar da Galileia. O mar da Galileia existe até hoje, está lá em Israel para quem quiser ver, e é realmente um lago imenso que abastece o país e também empresta água para a Jordânia e para outros países, porque a água lá é muito preciosa. E esse lago de Genezaré, esse mar da Galileia,
foi testemunha de várias viagens de barco que Jesus e os discípulos fizeram. Mas essa viagem que vai acontecer agora é diferente, porque está no final do dia. O Evangelho nos diz que já era quase o fim da tarde, e Jesus despediu os discípulos, mandando eles atravessarem o mar da Galileia no barco. E os 12 entram no barco, e você já imagina que o barco não é tão pequeno assim. Um barco para caber 12 homens não pode ser muito pequeno. E eles iniciam a travessia naquela tarde. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sobe no monte e ele vai orar ali no monte. E eu fico impressionado com essas atitudes de Jesus Cristo, porque sendo ele Filho de Deus, tendo acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o homem estava na virtude total do Espírito Santo. A vida dele estava uma bênção, é ou não é? Ele podia estar satisfeito com o trabalho daquele dia. Pregou para as multidões, pregou o sermão da montanha, não é? Pregou para muita gente ali. Ele podia falar: poxa, hoje foi uma bênção, as multidões vieram, ouviram a palavra, depois eu abençoei aqueles pãezinhos e os peixinhos, alimentei a multidão, o povo foi embora para casa satisfeito, a obra está crescendo, que ótimo, vou descansar. Ele não foi descansar, ele foi orar, subiu o monte e foi orar. Ele que não precisava se esforçar para ser uma pessoa de oração. Ele que não precisava se consagrar mais em oração para ser mais poderoso. Jesus, ele tinha necessidade de falar com o Pai. Eram muitos assuntos. Ele tinha necessidade de ficar em comunhão com Deus, porque durante o dia todo ele ficou em comunhão com os homens, com as mulheres, com as crianças. Então ele sente aquela necessidade de orar em particular, e ele sobe o monte e vai orar sozinho, sem testemunha nenhuma, só ele e Deus. Uma coisa realmente impressionante o que ele vai fazer. Eu quero ler com você que nesta ocasião em que Jesus foi orar à parte, que está escrito aqui no versículo 23, leia comigo: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Então só ele orando, ninguém mais está orando. Os discípulos não estão orando, não. Os discípulos estão remando, e Jesus foi orar só. Mas isso era uma coisa que ele fazia muitas e muitas vezes, não era de vez em quando. Veja em Lucas capítulo 5, versículo 15. Olha que fenômeno que é o Senhor Jesus. Em Lucas 5,15 está registrado: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus entrava no deserto e orava, curava a gente, pregava a palavra, a obra era uma bênção. E terminado o trabalho, ele ia para o lugar deserto orar, ia no meio do deserto orar. Veja no capítulo 6, no versículo 12. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Você vê que Jesus Cristo, ele ora o tempo todo. Passou a noite em oração a Deus. Se retirava sozinho. A verdade é que Jesus Cristo está querendo nos mostrar que assim como ele fez, nós temos que fazer também. Orar em particular, orar na nossa casa, orar no nosso quarto, ou orar em qualquer lugar deserto. Você tem que ter aquela hora íntima com Deus em oração. E não importa quanto tempo, se você falar: vou ficar a noite inteira orando, a noite inteira Deus vai estar te ouvindo. Ele vai te fazer companhia a noite inteira. Veja, Jesus não tinha necessidade de fazer tanta vigília, tanta oração, orar em particular, de dia, de noite, para se tornar mais poderoso, para se tornar mais consagrado. É questão íntima, é questão de comunhão. Por isso que às vezes a gente fica preocupado com a pessoa que vem na igreja,
e acha muito fazer uma campanha de oração de uma vez por semana. E muitos até quebram a campanha de oração. Isso deixa a gente preocupado. Como é que a pessoa vai ser abençoada? E ela está precisando. Pode ter certeza que Jesus não está. Jesus não está orando lá no monte para dizer para o Pai: Pai, eu estou com fome, estou com dívida, estou sem condições de sustentar o ministério, os meus discípulos passando fome. Nada disso, Ele está multiplicando pães e peixes. Jesus não está lá orando em particular, dizendo: ó Deus, me cura, estou sem saúde. E nada, Ele está curando os doentes. Ele não está lá orando como quem diz: ah, meu Deus, eu preciso de paz, a minha vida está um tormento, está um inferno, me ajude. Que nada, Ele está expulsando os demônios e aliviando os oprimidos do diabo. Qual a necessidade que Ele tem de orar? Para ser mais poderoso? Ele já é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Por que Ele está orando, gente? Pensa um pouquinho. Então, a gente começa a perceber que nós oramos muito pouco e reclamamos de orar. E muitas vezes dobramos o nosso joelho ao pé da nossa cama, nem bem a perna acabou de dobrar, já está dizendo amém, já está levantando. Não é assim? E outros já vão deitando e orando. Ou outros não terminam a oração. Se ajoelha ao pé da cama: meu Deus, muito obrigado por tudo, agora abençoa meu sono, meu descanso, e já vai levantando. E meu Deus, me faz descansar, e já vai levantando a coberta. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e já deitou. Sério, não é? Pastor, que vergonha. O senhor está falando de mim. Eu não, quem está falando é o Espírito Santo. Jesus Cristo ia sozinho ali e ficava orando. E olha, não orava pouco esse homem, gente. Você vai ver agora a utilização do tempo por Jesus e a utilização do tempo pelos apóstolos. O mesmo tempo. Jesus começa a orar à tarde, não é? E chegada já à tarde, quer dizer, o fim da tarde, 6 horas da tarde. E chegada já à tarde, estou lendo o versículo 23, estava ali só. Então ele começou a orar mais ou menos 6 horas da tarde. Também, mais ou menos 6 horas da tarde, os discípulos começaram a remar. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Então vamos analisar o tempo aqui, amados. Jesus foi encontrar os discípulos à 4ª vigília da noite. Que distância que eles estavam dentro do mar? Precisamos descobrir isso também para poder fazer uma ideia do que estava acontecendo. Quando você lê no Evangelho de João a narração desse fato, no capítulo 6 de João, no versículo 19, a gente lê o seguinte, ó: e tendo os discípulos navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. João nos dá a informação, porque João estava dentro do barco, ele sabe a que distância o barco já estava da margem. Ele diz que era 25, 30 estádios. Então pegue uma caneta e anote aí do lado que estádio era uma medida muito usada naquela época e era equivalente a 180 metros. Cada estádio era equivalente a 180 metros. Jesus e os discípulos vão ter um encontro dentro do mar da Galileia, a 25, 30 estádios da margem. Isso dá 5.400 metros. 5 quilômetros. Vamos arredondar para 5 quilômetros. Então, durante a tarde, à noite, e até a 4ª vigília da noite, não sei em que horário exato não temos, Jesus foi encontrar com os discípulos. Então os discípulos estavam desde a tarde até a 4ª vigília da noite remando. Já vimos que a distância é grande, 5 quilômetros no mínimo. Então os discípulos estavam remando
E conseguiram remar 5 quilômetros. Não é muito longe, mas é uma distância razoável. E eles estavam remando há quantas horas? Então vamos calcular estas horas agora. A primeira vigília da noite começava às 6 horas da tarde e ia até às 9 horas da noite. Vai anotando isso. A segunda vigília da noite começava às 9 da noite e ia até meia-noite. A terceira vigília da noite começava à meia-noite e ia até às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite era daí para frente, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Em que horário da quarta vigília Jesus está indo lá? Não sabemos. Mas vamos agora ver as horas. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. Durante a quarta vigília da noite, Jesus encontrou os discípulos a 5 quilômetros da praia. Para a gente diminuir um pouco a conta, os discípulos estavam remando há quase 10 horas. Das 6 da tarde até pelo menos às 4 horas da manhã. Quantas pessoas aqui trabalham? Levantem as mãos. Quem trabalha? Quantas horas você trabalha por dia? 8. Com 1 hora de almoço? Com vários cafezinhos? Várias idas ao banheiro? Legal, né? Legal nada, pastor. Chego em casa acabado. Não aguento mais trabalhar desse jeito. Poxa, você trabalha 8 horas por dia. Tem umas paradinhas de vez em quando. Tem hora do almoço. E fica moído. Você imagina os discípulos remando durante 10 horas. Você imagina como é que estavam os braços deles. E eles não tinham progresso. Estavam ali perdidos no meio do mar. Sem sair do lugar. Porque além de tudo o vento era contrário. Quer dizer que tinha vento, tinha tempestade e o vento era contrário. Os discípulos não estão orando, eles estão fazendo uma tarefa qualquer, voltando para casa, não é? Mas eles não estão orando. Jesus, por seu lado, aproveitou aquele mesmo tempo em oração. Jesus falou: eu não sou bobo de ficar no meio do mar com esses discípulos remando. Enquanto eles vão remar, eu vou orar. Vou aproveitar o meu tempo. Então, eles estavam há 10 horas remando sem fruto e Jesus estava há pelo menos umas 9 horas orando. Já pensou orar um dia inteiro de trabalho? Você entrar no teu expediente e começar a orar 9 horas de oração, sem parar. E a gente não ora às vezes 15 minutos, é verdade ou não é? E Jesus não precisava, eu fico com uma vergonha. Eu estou pregando aqui, mas eu estou envergonhado também. Porque nunca fiquei 9 horas orando. Já participei de muitas vigílias, mas nunca fiquei 9 horas orando. E eu quem sou? Nada. E preciso muito. E Jesus, que é tudo, tem todo o poder, seu ministério está uma bênção, e ele vai ficar 9 horas orando. Aí quando ele termina a oração, ele olha naquela escuridão, estão lá os discípulos fatigados, ondas enormes se levantando, o barco quase afundando, o vento contrário, eles estão exauridos, 10 horas no remo. Aí Jesus Cristo fala: eu vou encontrar com eles, porque assim não dá. Do jeito que eles estão, eles não vão chegar em lugar nenhum, é capaz até de morrer. Eu vou até lá encontrar com eles. Jesus Cristo então vai descendo o monte. Quero que você veja isso, é muito lindo. Ele levantou-se da oração e ele vai descendo o monte. E lá tem um monte assim, se supõe que era esse monte, que ele vai descendo feito uma rampa e ele encontra com a água, sabe? Então dá para imaginar Jesus descendo aquele morro, aquele monte e chegando na água. Mas quando ele chega na água, ele pisa como se fosse terra firme. Ele não afunda. E ele dá o segundo passo e o terceiro, e o homem andava rápido. Jesus Cristo era muito rápido, e ele vai andando rápido por cima da água, e vai andando, caminhando, e vai caminhando normal na direção do barquinho. E os discípulos lá apavorados, pensando que vão morrer, e aquela tempestade. Agora, como que Jesus está andando sobre as águas?
Nós podemos pensar em algumas hipóteses. Primeira, que Jesus não afunda porque ele está flutuando, não é? Porque como que ele pisa na água e não afunda? É como se o corpo dele não tivesse peso. Se o corpo não tem peso, é como se ele estivesse flutuando. Mas se ele estivesse flutuando, para que ele ia andando? Não é? Se ele está flutuando, para que ele ia andando? Se o corpo dele está sem peso, ele podia ir voando então. Seria até mais rápido, não é? Ele podia ir voando. Mas ele, de fato, está com o seu peso natural e está, de fato, caminhando. Ele está marchando sobre a água. Ele não está flutuando. Ele tem o seu peso. Devia ter uns 80 quilos, sei lá, 70, 75, 80, um homem adulto. Ele está caminhando com o seu peso e a água sustenta o peso de Jesus. Então, impossível ele estar flutuando, porque isso seria uma mentira. Então a Bíblia não poderia dizer que ele foi caminhando, se ele foi flutuando. E Jesus não iria flutuando fingindo que estaria andando, porque seria também uma farsa. Então, de fato, ele está caminhando, não afunda. Alguém contou uma história dizendo, era o caminho das pedras. Lá não tem pedra não, meu amigo. Lá o mar é fundo. Ele não está pisando em nenhuma plataforma, não tem nenhuma passarela. Ele está caminhando de fato sobre as ondas, e as ondas estão se levantando, o vento contrário, mas Jesus não olha nem para as ondas e nem para o vento contrário. Ele só olha para os discípulos, que estão no maior apuro no meio do mar. Eu vou te dizer uma coisa, querido, eu sei disso, o Espírito Santo testifica no meu coração. Hoje Jesus Cristo não está em cima de um monte lá em Israel, orando e contemplando as nossas vidas. Jesus Cristo está no lugar mais alto do universo, no lugar santíssimo. Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. E de lá de cima ele contempla toda a terra. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Deus tem visto e o Senhor Jesus tem contemplado todas as tuas lutas, dificuldades, e tem visto que o vento contra a tua vida é contrário. Que você tem se esforçado, lutado e não tem saído do lugar. Você já está com os braços cansados, o corpo cansado, a mente cansada. Você está esgotado, esgotada de tanto esforço. Mas acredite, ainda que fosse no meio da noite, de lá da glória, Jesus Cristo contempla a tua vida. E Ele já está vindo em teu socorro. E agora Ele não vem caminhando não. Ele vem com poder e glória pelo poder do seu Espírito Santo. É instantâneo. Você vê o que é a vida de uma pessoa sem Jesus? É como a vida dos discípulos lá no barco. Sem Cristo no barco não dá. Tem até uma canção que diz isso. Sem Jesus não dá mesmo. Não se chega a lugar nenhum, corre-se perigo de vida. E olha, você viu a expressão do Evangelho? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eles estavam levando uma surra. Era açoite mesmo. Não era só uma travessia difícil, não. Estavam apanhando no meio do mar. Você tem apanhado na vida, pastor? De 10-0. Estou em nocaute. Tem hora que eu até perco os sentidos. Deito na cama, estou esborrachado. Estou sem forças, estou nocauteado. É o açoite. Sua vida tem sido açoitada. Vento contrário, ondas altas, tempestade, vento forte. Você está apanhando muito, mas acredite, o teu tormento acabou. Você se esforçou, mas enquanto você estava se esforçando, Jesus Cristo lá na glória estava intercedendo por você, orando pela tua vida. Ele intercede ali diretamente com o Pai. Ele conversa face a face com Deus. Ele suplica por você. Acredite, a tua luta acabou. Então você vê a distância que Jesus percorreu. 5 quilômetros andando rápido. Dá para andar 5 quilômetros em meia hora, talvez, andando rápido? Eu não sei. Ou 1 hora que seja, mas Jesus foi rápido. Quando ele aparece lá na frente dos discípulos, eles levam um grande susto, pensando que era um fantasma. Você vê a pessoa, quando está apavorada, em dificuldade, pensa tanta bobagem, né?
É a bênção que está indo ao encontro deles? É o socorro, é Jesus? E eles pensam que é um fantasma. Olha como a pessoa fica quando está apavorada. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Dá para você ouvir os gritos dos discípulos? Ai, um fantasma! Foi daí para mais. Que vergonha, gente. Imagine homens gritando: fantasma, nós vamos morrer, um fantasma, uma alma penada, uma assombração, ai, estamos perdidos, vamos morrer. Todos eles gritando, ninguém estava com fé. Jesus Cristo já estava ali, mas eles não enxergavam, eles não conseguiam ver a bênção. Meu querido, minha querida, você está apavorado, apavorada, está gritando de medo, está suplicando, e você não está vendo neste lugar o Rei da Glória, Jesus Cristo. Não é um espírito qualquer, não, é o Espírito Santo de Deus. Ele está no nosso meio. Não temas, é a palavra de Jesus para a tua vida. Não tenha medo, acredite. Quando Jesus disse para os discípulos: sou eu, não tenham medo, muitos disseram: ah, bom. Mas o Pedro falou: se é o Senhor, mande ter contigo andando por cima das águas. Esse Pedro é muito louco mesmo, hein? Ele acreditou que era Jesus, mas ao mesmo tempo duvidou. Se ele tivesse dito: oh, Jesus, que bom que é o Senhor, estou indo aí, Jesus ia falar: vem. Mas ele diz: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas. Se ele já estava duvidando, eu não devia ter começado. Porque se é o Senhor, é uma condição. Se é o Senhor, manda ele ter contigo andando sobre as águas. Então ele não tinha certeza que era o Senhor. Mas Jesus diz: vem. Aí ele fala: ah, é o Senhor mesmo. É ele mesmo, vem. Aí Pedro põe o pé para fora do barco e vai caminhando na direção de Jesus Cristo, andando sobre as águas. Mas veja o milagre que está acontecendo, que é pela fé. Pedro está andando tal e qual o Senhor Jesus, mas no meio do caminho ele vai perder a bênção. Para você entender que é possível alguém que já está com a bênção perder o que conseguiu pela fé, se começar a duvidar no meio do caminho. Aquilo que Deus tem feito na tua vida, você tem que tomar posse e continuar crendo. Ah, pastor, no passado Deus me abençoou muito, eu era bem sucedido, tudo dava certo, eu tinha tudo, mas de uns tempos para cá perdi tudo. Perdeu nada. A bênção estava contigo e continua contigo. Você pensa que perdeu, porque você começou a ver as dificuldades, os problemas, as lutas, como Pedro também começou a olhar as ondas, o vento. Aí ele começou a ter medo, começou a pensar: poxa, o negócio aqui é perigoso nessa escuridão, 4 horas da manhã, eu andando no meio de um mar revoltado desse, o que eu estou fazendo? Ele começou a analisar a situação no meio do caminho, ele começou a usar a lógica, começou a pensar: meu amado, não pense, não raciocine, viva pela fé, a vitória é tua em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor te deu e você perdeu, recupera agora em nome de Jesus. Pedro, ao duvidar, começou a afundar. Por isso que não pode duvidar. Jesus sempre disse: não temas, crê somente. Sabe o que Tiago, que era irmão carnal de Jesus por parte de pai? Tiago escreveu o seguinte, leia lá comigo, na carta de Tiago. Veja a palavra que está escrita no capítulo 1. Vamos ler o versículo 6. Olha só: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Duvidou, perdeu a bênção. Não acreditou, perdeu a vitória. Você pode estar no meio do milagre, duvidou,
pouco ele desaparece, como a onda do mar, que parece tão grande. Eu fico observando aqui no Rio de Janeiro, eu sei que vocês estão enjoados do mar, mas para mim é uma fascinação. Essa noite mesmo eu olhei uma onda enorme, enorme. Falei, puxa, que onda brava, que forte. Aí ela vem com toda aquela força, parece que vai inundar o Rio de Janeiro. Aí no meio do caminho ela... e não passa dali. Morreu ali. A pessoa que duvida é semelhante à onda. Opa, estou na bênção, estou com a vitória, consegui, que legal, estou forte. Mas aí no meio do caminho, desmorona. Desaparece. Termina ali, ó, na praia, morre na praia. E veja que interessante. A causa da queda de Pedro está sendo a dúvida. E dúvida com relação a coisas que ele não devia ter dúvida, que são exemplos de fracasso. Aqui, ó, quem duvida é semelhante à onda do mar. O que Pedro está olhando para ter medo? A onda do mar. A onda do mar é impulsionada pelo quê? Pelo vento e lançada de uma para outra parte. Pedro está olhando o quê? O vento e a onda do mar que não são nada. Mas ele fica com medo do nada. A onda do mar não pode fazer nada, o vento não pode fazer nada, porque é símbolo de fracasso, vai terminar em nada. Ele está tendo medo de uma coisa imaginária, e é isso que acontece com você. Você começa a pensar, puxa, mas e se eu for despedido? E se eu ficar doente? E se tudo der errado? E se aquele problema acontecer? Puxa vida, o que vai ser de mim se tal pessoa querida me deixar? E aí você fica pensando, só no pior, olhando só as piores coisas, e tudo vai desmoronando, como a onda do mar vai desaparecendo. Estava tão forte e está sumindo. Medo imaginário. Pedro está com medo de uma coisa que não pode matá-lo. Pedro deixou de olhar para Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pedro parou de olhar para Jesus e passou a olhar para a onda, para o vento, e teve medo. E a ordem de Jesus era: não temas. Às vezes a onda que você está enfrentando pode ser alguém na igreja. E aí você se decepciona com a pessoa e você esmorece na tua fé. Você desmorona na tua fé. Fica olhando para as pessoas. Olha, gente, desde o púlpito, que sou eu, até o porteiro da igreja, está cheio de defeito e de falhas. Está pensando que a gente é super-homem? Nada disso. Nós somos mais para Pedro do que para Jesus, porque oramos tão pouco quanto Pedro. Cochilamos tanto quanto Pedro. Nós somos iguais aos discípulos, todos aqui, ninguém é perfeito. Não se mire no nosso exemplo. Nós podemos ter uma onda na tua vida. Eu quero que você olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Eu quero que você contemple só Jesus, porque nunca Ele vai te deixar no meio do caminho. Jesus está sobre as águas e Pedro está afundando. E ele tão apavorado que ficou, porque pediu muito, desejou muito, mas a fé era pequena. Ele grita: Senhor, salva-me! Salva-me! Jesus, estou morrendo! Salva-me! Está engolindo água, se apavorou, perdeu a cabeça. Bom nadador que ele é, perdeu a cabeça, entrou em pânico. Salva-me! Mas essa é a realidade. O mar aqui representa o mundo que jaz no maligno, a tempestade, a onda forte. A pessoa no mundo sem Jesus, ela está morrendo. Tem que entrar em pânico, sim. Pedro era nadador e dos bons. Mas como aquele mar naquela hora representa o mundo dominado por Satanás, ele tem motivos para se apavorar. Ele sabe que vai morrer, sabe que precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, meu amigo. Esse mundo aqui é o mar, um mar tenebroso, revoltado, de ondas impetuosas, de vento forte, de perseguição, o diabo querendo te destruir. Sozinho, sozinha você vai morrer. Por mais habilidade, por mais religião que você tenha, você vai morrer, a menos que nesta noite você olhe para o autor e consumador da tua fé e diga: Jesus, me salve, Senhor. Erga a tua mão assim, ó: Jesus, me salve. Aí você será salvo. Jesus foi lá, pegou a mão de Pedro
ergueu o homem, e agora Pedro está andando de novo sobre as águas, voltando para o barco todo ensopado. E ele vai entrar no barco com Jesus. E os discípulos jamais esquecerão esse fato, que Jesus estava andando ali sobre o mar, colocou Pedro em segurança no barco, e aí levantou as mãos e falou para o vento: acalma-te. E o vento parou na mesma hora. Jesus já não podia ter dado essa ordem lá no monte: vento, para de ser contrário, está prejudicando os meus discípulos, eu quero um mar tranquilo, feito piscina para eles atravessarem. Vai, vento, para. Mas Jesus foi repreender o vento lá na frente deles, mostrar o seu poder sobre a natureza, pisar sobre a água como se fosse terra firme, mandar o mar se aquietar e o mar obedecer na mesma hora, salvar Pedro que estava morrendo. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Para que eles aqui, no versículo 33, você lê comigo? Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus quer que você chegue a essa conclusão. Por tudo que Ele vai fazer na tua vida, está fazendo e fará muito mais ainda, Ele quer que você chegue a essa conclusão, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E chegando a essa conclusão, você tem que adorá-lo. O que aconteceu aqui no versículo 33? Os discípulos receberam Jesus como Filho de Deus. Eles o receberam no barco, eles se aproximaram, olha o processo, e o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. O que significou isso? Entrega. Está compreendendo? Olhe bem para mim agora, cada pessoa. Você veio aqui para receber a bênção. E a bênção você recebe se receber Jesus Cristo como Salvador. Se você entregar sua vida para Jesus, se você o adorar como Filho de Deus, se render a Ele, então você vai sair daqui mais do que abençoado, abençoada. Por isso olhem todos para mim agora. Quantos nesta noite querem receber Jesus Cristo desse jeito, como o Filho de Deus, se prostrar diante dele e adorá-lo? Quantos querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem ser salvos por Jesus? Você que está com a vida afundada, quantos querem ser salvos por Jesus? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh, glória. Aí, vai receber a bênção. Você vai levar a bênção para casa. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha quanta gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor, eu não abro mão da minha bênção não, eu fico até o fim, mas hoje eu levo a bênção para casa, hoje eu levo Jesus comigo. Oh, glória! Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você precisa vir aqui para frente. Você viu como o diabo age na vida das pessoas? Quando você se desvia, o diabo fala: agora essa pessoa está longe do Senhor, vou atacá-la com 7 espíritos piores do que eu e vou possuir esta pessoa. Só que Jesus Cristo, sabendo da intenção de Satanás, disse: nada disso, demônio. Eu vou trazer esta pessoa na minha casa hoje. E hoje ela vai se prostrar diante de mim. E olha só, já está chegando. Isso, vem. Vem para cá. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem para cá. Oh, glória, venha, venha correndo. Glória a Deus. Pastor, os discípulos estavam desviados? Não. Estavam com Jesus, vivendo os milagres, vivendo as bênçãos. Mas qual era o problema deles, hein? Pequena fé. Jesus disse para Pedro: por que duvidaste, homem de pouca fé?
E às vezes a nossa fé fica pequenininha e não dá para aguentar mesmo as tempestades da vida. Eu quero te dizer que Jesus está contigo. Você não vai perder a bênção no meio do caminho porque a fé ficou pequena. Você que está sentindo que a tua fé está pequena, vem aqui na frente adorar o Senhor Jesus, porque você vai sair daqui com a tua fé multiplicada. Venha para cá. Glória a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Olha só, se os discípulos falassem: poxa, quarta vigília da noite, chega, gente, esse culto é muito longo, assim não dá. Os discípulos estavam ali na quarta vigília da noite, e Jesus na quarta vigília também do encontro deles, para abençoar. Quer dizer que ficar na presença do Senhor, seja o tempo que for, até de madrugada. Olha que eu vou segurar vocês a noite inteira aqui. Você aguenta? Ah, pastor, para ficar com Jesus eu aguento. Então tá bom. Então vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Jesus no barco é muito bom, mas ele tem que estar dentro do teu coração. O problema é que Pedro duvidou no seu coração, porque Jesus não estava no seu coração. Jesus estava fora. Jesus no barco é ótimo. Com Cristo no barco vai tudo muito bem. Mas com Jesus dentro de nós é melhor ainda. Quero que você veja o teu corpo como o templo do Espírito Santo. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e compreendi que preciso orar mais, preciso te buscar mais, porque eu preciso mesmo. Mas eu também quero ter mais comunhão com o Senhor, quero ficar mais na tua presença. Pai querido, ouve agora a minha oração e me responde, porque eu estou aqui de joelhos, me prostrando diante do Senhor Jesus e o adorando como Filho de Deus e meu único Salvador. Pai bendito, vem agora com teu Espírito Santo e enche o meu coração, faz morada na minha vida e me abençoe poderosamente, em nome de Jesus, porque eu creio que Ele é verdadeiramente teu Filho amado, e eu creio, não duvido, que é Ele quem salva a minha alma. Meu Deus querido, eu creio na minha salvação pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, e eu creio que Ele mesmo me fortalece e aumenta a minha fé, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me dê, Senhor, a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zuan Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.